No início do saudoso ano de 2001, chegava aos cinemas Jeepers Creepers. No Brasil, Olhos Famintos. O primeiro filme do monstro comedor de adolescentes. Trish e Derry viajaram pela estrada na data errada, visto que, por azar, foram farejados pelo famoso Olhos. E o animal do Florzinha no umbigo foi levado para dar uma volta lá pelas estrelas ao som de Creep do Radiohead. Apesar das suas falhas, Olhos Famintos foi bem recepcionado pelo público na época e fez um relativo sucesso, o que consequentemente gerou uma sequência lançada apenas 2 anos depois, em 2003, Olhos Famintos 2. Victor Salva retornou como escritor e diretor desse filme também, diretor que na época ainda não havia passado por todo o processo de condenação pelos abusos ocorridos no seu filme Palhaços Assassinos, de 1989, denunciados anos depois. No começo dos anos 2000, Victor Salva ainda era visto como um diretor em potencial. Mal sabíamos nós que em 2017 ele iria cavar a própria cova e dar um pulão dentro. Além dele, Francis Ford Coppola também voltou como produtor executivo. Não que isso faça muita diferença no produto final, mas o nome dele é creditado. O que rola é que dessa vez, como antagonista da história, a criatura alada e grotesca, com sobretudo e chapelão, já tinha sido muito bem estabelecido no original. O trabalho da sequência era expandir tudo que tínhamos visto lá, prioritariamente o número de vítimas do Creeper. Dessa vez ele vai almoçar muito melhor, porque no lugar de 2 jovens viris, ele terá 20 jovens viris. Uma equipe de jogadores de basquete que ficam presos no meio da estrada, com o pneu do ônibus estourado por um shuriken, e todos os adultos são tragados por suas presas, menos um, que jurou tornar-se um caçador de demônios, depois que seu filho foi levado para o além. Tá lembrando dessa história? Então, eu sou o Wes do Cinemania e hoje é o dia de relembrar em detalhes Olhos Famintos 2, que eu já fiz um review das antigas aqui, na época do Velho Testamento, mas agora volta de uma forma digna para o Cinemania. E ao contrário do primeiro filme, o segundo não me traz tantas boas memórias da época de locadoras e tudo mais. Inclusive, esse filme se esforçou muito pra não ter uma capa bonita. Se liga, o pôster desse filme é o mesmo do primeiro, só que meteram um bicho em PNG no meio. Aí vem o fã e fala, vamos fazer uma bonita? Vai lá e supera! Jesus Christ 2. Mas acredite se quiser, reassistindo agora, ocorreu um milagre. Esse consegue ser mais consistente e mais divertido que o original. Mas antes de falar tudo sobre ele, não esqueça de deixar o seu like para ajudar no engajamento deste vídeo, beleza? Então, se intera. O filme começa no 22º dia do ano, em que o Creeper saiu da hibernação, ou seja, no mesmo ano em que ocorre o primeiro filme. Isso é bem interessante porque o 2 se passa alguns dias após o original, já no final do ciclo de comilança do Cabuloso. O cenário é um milharal e você sabe, a regra é clara. Onde houver milharal, o capeta habitarás. A única coisa que eu não curto muito nessa cena é esse filtro laranja que dói a minha visão. Assisti esse filme e precisei usar óculos, mas muitos filmes de terror dessa época curtiam esse filtro alaranjado de fim de tarde, que dava até uma depressão. Temos então o molequinho chamado Billy, que enquanto trabalha amarrando espantalhos, sofre bullying do seu pai, que acha que ele por algum motivo estava brincando com um batistaca. Enquanto você jogava bola, videogame, pique-esconde, o cara tava brincando com batistaca. Andou batendo muito por aí, garoto. Além do próprio pai, Jack Sr., o Billy também sofre injustiça do seu irmão Jack Jr. e também do seu cachorro, Jack Black. Porém, Jack Black dessa vez estava farejando um predador, o Creeper, que estava se passando por um espantalho e alegoricamente na pose da crucificação de Cristo. Alegorias religiosas. Mas a ideia é bem assustadora, né? Só uma silhueta parada sobre a plantação eu acho muito da hora. Quando o Billy viu os pezinhos de neném do Olhos Famintos se mexendo, não passou mais nem sinal da Tim. Corre, moleque!
Olha o pulão do Creeper sem pegar impulso, tá maluco? Ele sai chamando o Jack, mas ninguém ajudou porque ninguém entendeu com qual Jack ele tava falando. O Satanás fica sobrevoando, já com as suas asas de borboleta, mergulha e agarra o garoto no chão igual um preá. Mas ele não morre de uma vez, o Creeper tem que arrastar o garoto vivaço por 50 quilômetros antes de alçar voo com ele nos braços. Claro que o Jack não consegue ver nenhum fio de cabelo do filho antes dele ser abduzido. O ator que faz esse Jack pai, nossa, ele é muito ruim. A cara de traumatizado que ele faz é muito tosca. E tá, eu entendi que tudo tem a ver com o olho nesse filme. Então beleza, claro que os personagens principais são adolescentes. E pior, jogadores de um time de basquete de um colégio. O nome do time é Os Galos de Bannock, que venceram uma espécie de campeonato e estão voltando pra casa, todos na maior alegria do mundo, menos esse cara, o Scott Braddock, o personagem mais insuportável da história. Passa um carro com um inseto gigante no teto e buzina pra eles, bem louco, e estamos no 23º dia, no último do ciclo do Cramunhão. Temos a líder de torcida, Honda, que namora o Scott. Namoram entre aspas, porque no filme é impossível alguém gostar dele, e eles só brigam. A Chelsea, também líder de torcida, e a Minxie, a adivinha, uma líder de torcida e mãe de Na. Ah, pera, tem isso nesse filme, né? Não, pode ser contagioso. O ônibus estoura o pneu de uma forma brutal e os responsáveis, ou seja, os treinadores e a motorista, vão averiguar o mistério. E claro que era o famoso Shuriken do Naruto. A mulher se corta só de encostar na parada. Eu não colocaria minha mão na boca depois de pegar nesse negócio, não. É uma arma bem esquisita que eu sempre achei meio forçado ela estourar o pneu de um ônibus, mas tá valendo. They can't just whip the jack out and pump this mother up. Driver can't change a flat on a bus. They need a mechanic. You suck so bad today, DeAndre, they're probably saying you gotta change the flat. Mano, o que é que tem a ver com o assunto? Esse cara é muito amargurado. Eles escutam no rádio sobre uma igreja que pegou fogo há 4 dias e no subsolo do lugar existia uma tapeçaria humana, onde corpos eram costurados uns aos outros. Que lugar é esse? A mesma igreja do primeiro filme, em que o Derry encontrou o esconderijo do Creeper. Salvo engano, lá também é mencionado no rádio que ela pegou fogo. E detalhe, alguns corpos pareciam ter mais de 200 anos, e em cada um estava faltando algum órgão interno, ou alguma parte do corpo. Lembrando que o Creeper come parte dos corpos para recuperar alguma parte sua, que foi perdida. E nas horas vagas, ele constrói shurikens com dentes de tigre e cola um dentão de jumento no meio, só para dar uma decorada. Enquanto isso, o Jack Jr., à procura do irmão, encontra uma parada nos restos da plantação. Seu pai, que ainda estava perplexo, pega o bagulho na mão, uma espécie de adaga infernal com o cabo modelado com uma imagem dantesca e que se mexe sozinha. Ela só faz isso uma vez no filme, então eu não entendi como isso funciona exatamente. O ônibus fica com o pneu furado e tanto Beth, a motorista, e os treinadores Charlie e Dwayne não encontram um sinal de celular clássico e muito menos comunicação com qualquer ajuda. E por isso, as garotinhas saem pra fumar cachimbos junto com a moto. Pera aí, tu não tava ali no ônibus agorinha? E temos o relacionamento entre os 50 personagens que tem nesse filme. Sim, ele continua tendo muito personagem. Não dá nem pra gente sequer aprender o nome deles, quanto mais ter algum desenvolvimento. E o destaque vai pra 3 ou 4, né? Como por exemplo, o Easy, repórter do jornal da escola, que eles acham que é gay e ficam zoando. Inclusive, dizendo que a cicatriz no seu rosto, ele conseguiu num bar gay. Baita aprofundamento de personagem, hein? Maluco tá mijando, tá tendo um derrame e do nada passa uma sombra maligna no céu. Dá um pause, olha o tamanho dessa sombra. Não é possível que ninguém tá enxergando esse negócio voando. Daí vem a parte mais maluca do filme. O pai do garotinho resolve criar uma arma capaz de matar a criatura que levou seu filho. A cena dele fazendo a parada precedeu a do Homem de Ferro criando a primeira armadura. É igual, só que ele tá batendo num pedaço randômico de ferro. Voltando pro time de basquete, já à noite, descobrimos que o Scott é um verdadeiro babaca. Se liga, ele está pistola porque o bebezinho jogou apenas 12 minutos de partida e não foi importante pra vitória do time. E aí o que ele sente é exatamente isso. Alguém me diz que ele não tá dizendo que é uma vítima de racismo reverso. E ele tá com raiva mesmo. Agora vem a parte mais controversa desse filme, que é a participação da Minxie. Como no primeiro filme tivemos a véia que canta
comenta. Famintos, olhos famintos. Para, não comenta. Aqui tem que ter alguém pra explicar quem é o assassino e como a mitologia dele funciona. E é por isso que a Minxie subitamente começa a ter sonhos/visões. E a visão sempre traz o Sandy Jr. Nessa, ele tá todo lascado, apontando pro milharal. Detalhe que ele tá com a camiseta de Bannon, que ele usa no primeiro filme, e aqui é o nome do time. Ah, esqueci que esse cara tinha uma rosa no umbigo, o detalhe mais inútil da história. E ela também vê o molequinho todo sacaneado. Por último, ela vê a silhueta negra correndo no milharal e depois jogando mais um shuriken no pneu. A única explicação possível para essas visões da Minxie no filme é de que ela já era uma espécie de vidente, mas por alguma razão ela mesma não sabia. É um negócio jogado no filme ao estilo cala a boca e aceita. É aqui que todo mundo se lasca, porque o ônibus encalha de vez. Na estrada eles pedem para um casal avisar a polícia mais à frente. A Beth encontra mais um objeto pontiagudo no pneu e veja o meme. Aparentemente o negócio foi produzido artesanalmente com a pele da barriga do Derry, por conta de parecer um umbigo com uma tatuagem de chiclete. Na real, essa tatuagem tá levemente diferente, mas quem mais teria uma tatuagem dessas justamente no umbigo? Quando Dwayne e Beth estão conversando, Charlie foi dar um passeio na Via Láctea e cai só o sinalizador do céu. Ninguém viu quem levou esse cara. Tava todo mundo olhando pro outro lado, né? Mano, sai da minha frente! Esse filme tem dois pontos problemáticos. O primeiro dele é forçar a participação do Scott durante 2/3 do filme como um suposto protagonista. O cara dá um comando pra ele, o mano fica moscando. Eu não entendo nada de psicologia, mas isso não seria um traço de psicopatia e narcisismo? Tipo, se mandarem mim de novo eu vou te matar? Bom, a próxima a ser levada é a Beth, capturada da mesma forma. Eu gostava da tiazinha. E sobrou só o Dwayne, que entra em conflito direto com o Scott, porque ele é branco demais pra esse time. Mas nem dá tempo de desenvolver isso, porque o treinador também vai de sacola branca de uma forma bem violenta, visto o sangue espirrado na cara do Scott. Mas a gente não vê exatamente como ele morreu, só vê o sanguinho. Finalmente, eles se dão conta de que estão sozinhos, mas veja só, esse é o segundo ponto problemático. Mataram todos os personagens adultos por quase todo o filme. Por um lado funciona, para deixar os personagens terem que se virar, mas por outro, o filme perde personagens carismáticos, como a Beth e o Charlie. Aí a gente tem que aguentar 1 hora só de adolescentes insuportáveis na tela. Parabéns. Mas o grande problema é o Scott, porque ele é um personagem propositalmente desprezível. Em 1 minuto ele consegue fazer isso. Hey, this isn't about who can run the fastest, okay? Or being a pussy. Do I make you nervous? Thinking you're gonna come on to me, and every other swinging dick on this bus makes me nervous. Simply cock on the walk, bro. Que tipo de cineasta coloca um personagem central sendo um homofóbico e um racista ao mesmo tempo? Ah, tá explicado. Mas enfim, um dos momentos mais legais do filme é quando Olhos Famintos se revela pra galerinha. E nesse filme ele tá bem faminto. Ele tá viçando muito. Essa cena dele rondando o ônibus, aterrorizando os alunos, eu curto pra caramba. Imagina o pânico de estar ali com essa peste aparecendo nas janelas. Vamos pra cena mais icônica desse filme, quando o Creeper vai marcar as suas vítimas só com o olhar. Ele já começa com uma piscadinha simpática pro carinha, sensacional. Depois ele dá uma fungada deliciosa, um sorriso maroto, uma risada de neném pro Andy Buck, o assistente, e dá um tirinho com a mão pra ele. O tirinho sempre me pega. Curioso porque reza a lenda que o terceiro filme da franquia se passaria muito antes na história, nos tempos do Velho Oeste, e mostraria mais ou menos uma origem pro Creeper, ou pelo menos pras vestimentas dele, visto que ele usa um chapéu de cowboy, então essa seria a explicação pro icônico chapéu. E o sinal da arma com a mão remete muito a essa ideia de western. Teria sido um filme muito da hora se tivesse acontecido. O Creeper seria um pistoleiro chamado Papacu. Falou comigo? Um parênteses aqui, não sei se vocês sabem, mas existem quadrinhos de Olhos Famintos, lançados pela editora Dynamite, que foram feitos para acompanhar o lançamento dos filmes, mas são melhores que os filmes. Lá é contado muita coisa sobre a origem do Creeper, mostra que o Creeper orquestrou um ritual de sacrifício humano durante a época dos Aztecas, quando eles só
usava uma tanguinha e os astecas o chamavam de Deus Dragão. Isso faz um link direto com uma cena deletada do filme, em que a Minxie encontrava não apenas o Derry, mas também corpos antigos de vítimas do Creeper, e um deles carregava um escudo, aparentemente asteca ou da época medieval. Os quadrinhos mostram até como ele encontrou aquele caminhão do primeiro filme. Vale a pena vocês correrem atrás na internet, porque, salvo engano, nunca foi publicado no Brasil. Voltando, ele decide que o mais gostoso ali é o de Audrey Davis. Olhou pra ele e já lambeu o vidro de uma forma bem sexual. Essa cena é uma bosta, galera. Galhofa absurda, mas a gente gosta. Nossa, mano, mas e daí que vai encher de fumaça? Você prefere receber uma sessão de lambida? De repente, a Minxie cai e abre o zoião branco. Ela estava tendo mais uma visão. Visão inexplicável que serve para explicar sobre o Creeper e o que ele gosta de comer. Aparece o Derry novamente, com a boquinha nervosa, não entendi a boquinha, e fala sobre a criatura necessitar de comida. Graças à sua iluminação divina, temos a explicação de que o Creeper tem uma forma de escolher as vítimas. Enquanto no primeiro achávamos que ele escolhia o mais tesudo, aqui explicam que ele escolhe pelo cheiro, a pessoa que tem mais medo. Como já era de se esperar, o Scott não acredita na galhofa e fica de sacanagem. You were waving pom-poms at people this morning, now all of a sudden you're a psychic hotline? I don't know! Amigão, sou eu ou você que tá narrando o vídeo? Quer fazer o meu trabalho aqui? Os Jacks encontram um carro batido uma árvore na estrada. Era o mesmo carro que o treinador havia pedido para avisar a polícia rodoviária sobre o ônibus. O teto estava arrancado e é óbvio que o Creeper devorou os coitados. O engraçado aqui é a frase no para-choque traseiro: não sou um completo idiota, algumas partes estão faltando. Agora, literalmente, né? Andy consegue entrar em contato com o velho, que diz que vai chamar a polícia, mas não, ele vai caçar o rabo de seta. Nossa, pegou o Mula pela cabeça e vai arrancá-la igual um camarão, até que a Honda enfia um arpão no ombro do demonhão. Peraí, um arpão? Tinha um arpão no ônibus escolar? Acontece que ela acerta bem no olho faminto esquerdo dele e sai o olho na ponta do arpão. Estranho que o olho deu a volta, né, e ficou com a pupila pro outro lado. Ao invés de só puxar, ele rasga um pedaço da sua cabeça. E nem é tão gore, porque a parte interna da cabeça parece ter só uns nervos pretos. O bicho sai voando pro céu pela quarta vez e do além ele se taca no teto do ônibus. Com o monstro desmaiado, seria a chance perfeita para eles fugirem, mas o que é que acontece? Nenhuma porta quer abrir. Eles descobrem que o Creeper, na real, não estava esperando eles saírem. Ele lacrou todo mundo dentro do ônibus como se fosse uma marmita. O cara quer levar pra viagem. O mano descobriu isso com um parafuso. A asa do mochila de criança se abre dentro do ônibus. O bagulho é quase uma cortina com veias vermelhas. Eu só quero saber por que o animal vai pesar a asa escrotal que apareceu. Mas quer ver um detalhe inútil que você nunca reparou? Tem um braço humano na borda da parada, com os dedos grudados na pele formando o esqueleto da asa. Isso aí é muito louco. O humano tem a cabeça subtraída do corpo e ele continua se mexendo. Nesse canal aqui tem uma seita que adora defender corpos ou cabeças que continuam se mexendo depois de extraídos. Agora defende isso aqui. O corpo do cara tá metendo um rap. Há 23 anos retornarei, todos vocês devorarei. Você já viu isso acontecer na vida real, meu chefe? Com a cabeça do Dante, o Creeper vai mandar um ao vivo. Ele joga a cabeça antiga fora e tem tipo uma laplaga na nuca pra depois vomitar a cabeça nova e substituir. O efeito é bem legal, eles misturam muito bem, mas a olhadinha pra câmera me ganhou. Inclusive, vale mencionar, o Creeper é interpretado pelo Jonathan Breck, o mesmo ator do primeiro filme. Esse ator fez também Spiders, ou Aranhas Assassinas, de 2000, um filme que passava muito no cinema em casa da vida. Mas em algumas cenas, não me perguntem quais, o ator do Dante, que foi o cara que perdeu a cabeça, também encarnou o Creeper, olha só. E digo mais, existiam muito mais cenas dele que foram deletadas, em que o personagem do Dante aparecia muito mais no filme. Ele teria muito mais presença, mas por algum motivo elas foram deletadas do corte final. Será que ele tretou com o Victor Salva em algum momento? No fim das contas, o Scott decide tomar as rédeas da situação e acaba jogando a merda no ventilador, afirmando categoricamente
categoricamente que o Demo escolheu duas pessoas para comer. Um deles foi o Dante, que já foi utilizado, e o outro seria o Jake. Essa teoria seria válida, visto que o Creeper, no primeiro filme, realmente escolhe vítimas específicas, tanto que ele deixa a Trish viva. Mas ao mesmo tempo, fala sério, o desgraçado flertou com geral no ônibus. Não tem como saber quem ele realmente escolheu para dar uma aula de canto. Mas deixa eu te perguntar um negócio. Quem é esse cara? O DeAndre dá uma dura nele pra deixar de ser otário e o infeliz caga tanto nas calças que ainda pede desculpas. Look, I'm sorry, D. Bizarro que a Honda tem que chegar e falar o óbvio pro cara conseguir entender que ele só fala bosta. You don't know who it picked out? Jesus Christ, it looked at everyone. Você quer fazer o vídeo por mim, por acaso? Todo mundo quer pegar meu trabalho nesse filme? Esse Scott é o personagem mais desnecessário que eu já vi. O filme sem ele não iria mudar em nada. You wanna know, Scotty, what I found out today? You'll get really scared. It's just like when they get drunk. The real person comes to the surface. Descobriu hoje? O I Am Creep aparece na frente da lua, nesse take da hora, e todo mundo dá um peidão pra dentro e volta correndo pro ônibus. Só que adivinha, esse otário fechou a porta e não quis abrir de jeito nenhum. Eu também não abriria, porque pode morrer todo mundo aí de boa. Todo mundo capa o gato no pinote e o Creeper mete simplesmente um shuriken na cabeça do Jake. O Creeper tem um cinto de utilidades no qual ele carrega lâminas japonesas. E ele tem mais. Maluco pega uma adaga e acerta o Scott no braço, prendendo o infeliz numa árvore. Mas prendendo mesmo. O negócio prendeu e não sai mais de jeito nenhum. Eu teria deixado ele aí. E ó o bicho vindo, moleque. Sem muita cerimônia, a criatura agarra o Scott e vai embora. E esse é o fim do personagem. Sempre dá a sensação de que ele teria uma espécie de redenção no filme, porque ele foi o personagem com mais tempo de tela até então. Mas não, ele só é levado e já era. Na verdade, esse Scott não era pra ter um arco de personagem ou coisa parecida. Ele era só um insuportável, daqueles de comemorar quando morre. Tanto que daqui pra frente, o filme melhora consideravelmente. O socorro chegou. Um velho do inferno que encontra a Minxie desesperada no meio da rua. Beleza, mesmo com ela dizendo que não dá pra matar a criatura, o Jack Senior não tá nem aí, ele vai acabar com o desgraçado. No ônibus, descobrimos que o manezinho deixou entrar a Crush, mas não deixou o coitado do Andy. Olha que safado. O Andy quase tem um escalpo massacrado pelo Creeper, mas o Olhos Famintos percebe que o pai chegou. O pai de família. Ele joga a luz do carro no bicho, que gera essa cena da hora das asas, e vemos que ele fez um arpão caseiro com a adaga do próprio monstro na ponta. O Jack atira no peito do Creeper com um arpão, o bicho sai bolado, mas não adianta, ele não morre com nada. Na verdade, ele começa a arrastar o carro com a força da corda. É uma forçação de barra ver o Creeper preso desse jeito, mas beleza. E quase dá ruim pro Jack Jr., porque o arpão volta com tudo na frente da caminhonete. Só que ele não morre. O Creeper vai dar um rasante assombroso nos caras, mas o velho lança outro arpão entre o ônibus, outra cena muito boa, só que novamente o Creeper não dá trégua. Ele voa com a corda de forma que o ônibus tomba. Consequentemente, a corda faz a caminhonete dar 30 piruetas verticais carpadas. Perceba que o filme é cheio de ação nesse final, né? Ele é bem equilibrado nesse aspecto. Os adolescentes que sobraram encontram aquele carro com um inseto gigante no teto e usam pra fugir. Só que segundos depois, quem vem por trás? O Olhos. Óbvio que eles não conseguem escapar dessa gaivota de bordel. O Easy joga a Honda pra fora do carro, matou a menina, e quando o Olhos vai dar um beijão na boca do DeAndre, ele dá uma freada com o carro e o bicho sai voando no mato. Sobrou apenas a asa do crepe pra contar a história. Deu certo? Não muito. Depenaram o safado, mas ele continua sendo uma galinha. Mesmo todo lascado, o bicho continua sentindo o cheiro de novinho com seus 3 buracos no nariz. Essa sequência é muito ordinária, porque temos a gloriosa perereca sapeca saltitante pelos vales dos Campos Elíseos, toda pimposa, toda mimosa, sem medo de ser feliz. Ele quica no DeAndre, mostra até as suas membranas monstruosas como sinal positivo para indicar que está excitado e pronto para o ato. Porém, ele recebe o que mais queria, uma vara bem no meio da sua cara, lançada pelo Jack Senior. Pô, ele reconstruiu esse negócio rápido demais. O carro tava todo destruído, tava até sem pneu, mas beleza, o bicho
mesmo com uma lança enfiada na cabeça, ainda não morreu. Então ele vai lá e tenta finalizar o maldito com diversas espetadas no peito. Ele fica 30 minutos fazendo isso e nada. O maluco é brabo. Uma barata gigante só finge que morre. E no fim, ele nem morre de fato. Na realidade, o Creeper volta para sua hibernação, digamos assim, que é uma hibernação bem regrada. Deu o horário que tem que voltar, não pode passar um minuto. E nem se esconder, o corpo vai ficar lá completamente vulnerável por 23 anos e tá tudo bem. No final, surge um grupo de adolescentes a fim de ver a criatura que veio do inferno e ela custava 5 para dar uma bisoiada e 10 para bater uma foto. Aparece o Jack Jr., bem mais velho, que diz para eles tirarem as dúvidas sobre a criatura com seu pai. O Creeper estava lá, todo carcomido, só o pó da rabiola, somente a capa da gaita, mas perigosamente à espreita. E preparado para o seu retorno estava Jack, veaco, sentado na cadeira de balanço com o pau na mão. Segundo ele, já fazem 23 anos desde que o bicho se recolheu. Logo, faltariam 3 ou 2 dias para ele acordar novamente. Não era melhor ter esquartejado o maldito enquanto ele estava dormindo? Bom, essa é uma pergunta que será respondida apenas no terceiro filme. Não, pera. Então é isso, maníacos. Olhos Famintos 2 continua sendo um filme muito divertido e até melhor do que o primeiro. Claro, todos os dois têm suas falhas, mas é uma duologia muito interessante, principalmente por conta de toda a mística do vilão, que continua muito legal até hoje. No vídeo das antigas sobre Olhos Famintos 2, eu disse que Olhos Famintos 3 era uma bomba incomensurável e que a franquia Jeepers Creepers, pra mim, acabava no segundo filme. E acaba, não é mesmo? Só que não! Então, Olhos Famintos 3 tá vindo muito aí. Sim, eu faço questão de trazer o review desse filme pela primeiríssima vez, porque eu sei que vai render muito rage e vai ser muito divertido. Mal posso esperar. E não só do 3, como do 4 também. Essa merda ainda existiu e conseguiu ser pior. Então aguardem que logo menos, não vai demorar muito, Olhos Famintos 3 aparece aqui pra gente chutar cachorro morto, se os senhores e as senhoras desejam. Não esqueçam de deixar o like e se inscreverem no canal, caso não sejam inscritos, para não perderem os próximos. Não esqueça também do seu comentário. Comenta aí Perereca Sapeca. Perereca Sapeca, porque assim eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final e adoraria receber uma sessão de lambida. Siga-me no Instagram, porque lá eu falo diretamente com a galera, e se você tem interesse em receber os vídeos antecipadamente, bem como ter o seu nome e a sua foto creditados aqui no final dos vídeos, considere ser um membro do canal, porque assim você recebe esses benefícios e me ajuda a manter o Cinemania de pé. E é bem barato, pessoal, vale bastante a pena para quem quer assistir os vídeos antes. Lembrando que os vídeos também estão disponíveis em formato de áudio no Spotify e no YouTube Music para você ouvir como podcast. Deixa um comentário lá no Spotify também. Muito obrigado a todos vocês. Em breve eu volto para mais um vídeo e até a próxima. With the lights on, it's less dangerous.